America, America, cosa sarà la sta America? America, 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 lì un bel mazzolino di fior. No final do século XIX, com o fim da escravidão e a possibilidade de escassez de mão de obra na agricultura, começou no Brasil uma campanha de incentivo à imigração de povos europeus, que, entre outros fatores, corroborava com o projeto de branqueamento do país. Um dos fluxos migratórios mais intensos foi o de italianos. Após a unificação, a Itália passava por um período marcado por uma economia debilitada, superpopulação, doenças e miséria. Muitos núcleos coloniais foram criados em todo o Brasil. Um deles foi montado em São João del Rei, Minas Gerais. Em novembro de 1888, chegaram as primeiras famílias, com a promessa de terra, moradia e sustento. Mas as coisas não ocorreram como previsto. Os imigrantes passaram por muitas dificuldades e tiveram uma vida marcada pelo trabalho árduo. Diante da impossibilidade de abordar as mais de 400 famílias com sobrenomes italianos em São João del Rei, convidamos alguns descendentes a relatarem suas lembranças e histórias. Eu aprendi com as minhas avós, todas duas, que sempre gostou muito de cozinhar, sabia cozinhar muito bem, né? Com tias, né, do meu pai também. Isso a gente aprendia, sabe como? Nos casamentos que juntava aquela mulherada italiana para fazer a comida. Hoje tem buffet, né, tem tudo. Antigamente não tinha. A mulherada pegava e juntava toda a mulherada que ia para fazer as carnes, os temperos, né? E a macarronada, tudo macarrão. Então eu aprendi muito com as minhas avós. E elas chamavam a gente, vem Tuzitina, vem Bambina, vamos lá. Nemo ia porque aí falava italiano que a gente tinha que aprender porque que elas não eram para sempre, que no futuro que a gente não podia deixar acabar a geração, né? Se tinha um casamento, então as famílias se juntavam, os vizinhos se juntavam. Não era vizinho de uma casa do lado do outro, não, era tudo muito longe. As casas eram longe, mas eles se reuniam, era aí que eles tinham uma união entre eles. Era a forma deles se conviverem e manterem a tradição deles ali. Então, um casamento era um motivo deles se reunirem. E tudo que era produzido na festa, as mulheres é que juntavam e faziam. Com a minha avó, a mãe da minha mãe, eu aprendi a fazer o macarrão, fazer as carnes recheadas, sabe? Aquelas carnes cheias, né? Muito bom, né? Fazer o risoto, né? Com aquela carne de peito, a galinha, matar a galinha, limpar tudo. E com a minha avó paterna, a mesma coisa. Ela me ensinou a fazer o capelete, também as massas. Então, assim, eu aprendi mesmo com elas. A polenta não faltava nenhum dia, né? Podia faltar o arroz, o feijão ali, mas a polenta não faltava. Comia muita polenta com queijo. Eu lembro, nossa, como que eles gostavam mesmo. Meu avô, o Lucindo, morava ali onde mora o Riquim. Ele do queijo, ali naquela casa, para cá um pouquinho da bica d'água, que a bica d'água continua ali. E a gente ia lá, ele falava, você já almoçou, já comeu? Tá. Então ele falava, ó, tem a polenta, estava na panara. A panara era uma tábua redonda, grossa assim, né? Grossa, e tinha o cabo. A vovó mexia o angu, porque tinha que mexer um angu grande, porque a família era grande. Tombava aquela panela de angu ali e tal. E tinha a esteca. A esteca era para acertar as beiradas dele, estecá-lo. E a linha para cortar. E a linha para cortar. De baixo para cima. É feita de polenta. Tirar na feta, também tinha em mão, é um toco de formaio. Ele é mais senhar.
Manha do 3 boconadas de De polenta. polenta, dopo manha uma de Uma de formaggio. formaggio. A polenta era um milho, né, produzido no próprio terreno. Então ali eles já faziam o angu. Né, Tinha os moinhos d'água por aí. Ali tinha um moinho ainda do vizinho. Tem 2 moinhos d'água aqui na região, Os né? Que é a dois da ou três. Regina e o do Tem um do aqui Ivan? ainda, do Ivan aqui. Do Ivan e da Regina. Mas uma coisa que eles não deixavam de fazer era cortar essa polenta, passava a linha por baixo e cortava por cima. Então eles tiravam aquela tira. Então aquela tira de polenta para eles era como se eles estivessem lembrando da terra deles. Era uma forma de lembrar. Mesmo sendo um produto daqui, né, que eles cultivavam, era o que eles conseguiam lembrar, porque eles molhavam ali na gordura de porco e comiam, era tudo muito forte a alimentação deles. E eles criavam porco, fazia linguiça e comia a polenta com um pedaço de linguiça, que nem arroz. O arroz era no pilão. Eu tenho um pilão até hoje, que eles socavam o arroz no pilão. Aí minha mãe falava que eles comiam mais, era feijão, angu, a polenta e um pedacinho, ou era de queijo, eles falavam que era o formaggio. E a linguiça, eles falavam que era um toco de... Minha mãe ainda falava, pega um pedacinho só a linguiça, eles falavam salada, que era um pedaço só do salado do porco, que era a linguiça. Aí nós tínhamos que comer um pedacinho e fazia fartura, que dava para todo mundo. Casei, né, tive meus filhos e o casamento não ia muito bem, decidi separar. E eu falei, meu Deus, trabalhava sempre, né, eu sempre ajudei na hortaliça, sempre fui produtor rural mesmo. E eu falei, mas será que vai dar para me manter meus filhos? Eu tenho que se virar com mais alguma coisa. Aí, na época, um amigo meu que era diretor da CI, né, Associação de Comércio, falou assim, ó, a gente vai abrir uma feira lá no centro de São João, na Praça da Estação. E eu quero que você vá vender suas massas, que você faz suas massas maravilhosas. Aí eu falei, meu Deus, mas feira de artesanato e eu vender massa? Ele falou, ai, por que não? Não é artesanal suas massas? Eu, ah, bom. Aí eu comecei a ir também todo domingo para a feira, ficava de 8 da manhã às 4 da tarde. Todo domingo, todo domingo. Aí eu resolvi inaugurar o restaurante, isso, em dia 1º de fevereiro de 2009. Nisso, eu fiz 50 convites. Aí eu falei, ô Kátia, você é minha amiga, vai lá almoçar comigo, né? Você vai almoçar comigo, tá? Isso na sexta-feira eu tinha vendido 50 e já tinha vendido mais, né? Quando foi no sábado, era umas 4 horas da tarde, aí a gente não sabia o que fazer, porque a gente era assim, já tinha 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, e aí ligava para o açougue, aumenta a carne aí que eu vou precisar mais, manda mais aí porque eu preciso de mais, porque não vai dar. Aí eu inaugurei o restaurante fazendo o risoto, a macarronada, o capelete, lasanha e carne de frango frito, carne de panela e carne de porco, os 3. Graças a Deus, comeu todo mundo, não sobrou nada, mas todo mundo comeu, foi muito boa a inauguração. Meu pai, ele era um excelente cozinheiro, né? Cozinhava muito bem. Fazia seus cordeiros, né, seus cabritos, seu macarrão, até hoje realmente dá saudade, né? Então isso era também uma qualidade dele. Gostava de fazer e gostava, né, de vangloriar das suas comidas, né? Falava que era realmente a melhor comida do mundo, né? Então, onde que eu puxei? Eu também hoje estou cozinhando e falando que a minha é a melhor de todas. Eu lembro que a gente tinha uma parente aqui na colônia, e aí ela tinha uma casa, assim, tipo uma horta enorme, né? Aquela horta imensa, eles eram verdureiros, plantavam, assim, ela era prima do meu pai, eu não lembro o nome dela não, mas ela tinha uma casa, assim, com uma sala, assim, uma copa-cozinha enorme, uma mesona de madeira, assim, e convidava a nossa família, convidava o padre, a minha avó, e a gente ia almoçar lá e era uma festa, sabe, assim, de comidas italianas maravilhosas, aqueles capeletes, assim, com aquelas
galinha, até saía naquela gordura, sabe? Assim, maravilhoso. E aqueles vinhos de garrafão desse tamanho. Tinha tina, falava tina. Era feito um barril de madeira, todo de madeira, cortado assim no meio, partia no meio, ficava 2 talhas de um lado e do outro. Uma era para lavar, botava os pés, tinha que botar ali os pés para lavar. Assim, isso aí eu não peguei não, a Emília que já me passou isso. Que eles lavavam o pé numa tina, bem lavadinho, depois que saía dali não botava o pé em lugar nenhum. Ia para outra tina que estava com as uvas separadas, que era para fazer vinho. E amassava com os pés. Papai gostava de tomar o vinho. O vinho era delicioso, o vinho italiano. Mamãe tomava. E o papai falava picciarini, era italiano. Era um cálicezinho assim que ele tinha próprio, que era de tomar de pinga na hora do almoço e na hora da tarde, do jantar. Mas era aquele pouquinho desse tamanho assim. Era coisa de virar um gole. Então falava picciarini. Então picciarini. Já tinha o cálice e tinha a garrafinha, punha para ele depois. Eu nunca vi assim, meu pai enchia um copo d'água. Ele tomava vinho todo dia, né? Era vinho no almoço, no jantar, tudo. Ele tomava seu vinho, nunca deixou de tomar. Até tem um fato interessante que, às vezes, quando ele comia muito, né? Tomava seus vinhos tudo, ele usava naquela época, ele usava o sal de Andrews, né? Então, o que ele fazia? Ele pegava o sal de Andrews, enchia um copo de vinho, derramava e tomava vinho com sal de Andrews, né? Então ficava aquele vinho espumante, tá? Então ele foi o inventor do espumante. O espumante. O Pedro tomava muito vinho, gostava muito de vinho. E em dias de festa, que estava muito animado, ele tomava uma garrafa, uma botelha. Então, você pode imaginar, né, como é que as consequências, mas ele tomava. Gostava muito mesmo de tomar vinho. E sempre tinha um vinho, à noite sempre tomava um copo de vinho. E diz que a mãe dele também fez isso até os 90 e tantos anos, quando ela morreu. Aprendi a fazer o macarrão, aprendi a fazer tudo com a minha mãe, nhoque, né, capelete, o risoto, né? Nossa, nós adoramos o risoto, que esse foi mesmo que deixou na história. Tudo que nós faz o almoço, tem que ter o risoto tutu, né? Como que é a receita do risoto? Do risoto? É. Então, o risoto a gente cozinha uma galinha caipira, só cozida na água com sal, depois tira a galinha, joga o arroz dentro daquele caldo, aí depois a gente queima uma manteiga separada numa panelinha de ferro, ela vai queimando, dourando, aí ela vai espumando, ela fica bem douradinha, aí quando ela já está subindo mesmo, bem douradinha, o arroz já está bem cozido naquele caldo, a gente joga a manteiga, aí a manteiga até faz assim, ferve ali, aí depois vem o queijo ralado que joga, o formaggio, né, que falava que era o queijo, jogava o formaggio e vai mexendo ali, até aquela gordura, aquela manteiga ficar bem douradinha e não fica aquele caldo e o risoto chupa a manteiga, o caldo e fica uma delícia aquele risoto. Dá até água na boca. É. A vovó fazia também um tipo quitanda. Um salgado frito, né? Chamava de piadina. Era feito na frigideira. Muito gostoso. E quando eu estive na Itália, eu procurei e achei lá tal de piadina. Você achou? Achei e comi lá na Itália. E ela fazia essa piadina e fazia também focaccia. Ela fazia, que a gente gostava muito. A minha tia fazia o pão lá, só comia lá pão que ela fazia em casa. Eu não comia pão de padaria. E até hoje, eu sou apaixonado por um pão. Eu não peguei muita coisa da minha avó, mas eu lembro de ter comido muita massa que ela fazia, muita carne de panela.
Ela fazia um macarrão com umas bolinhas assim, eu acho que chamava polpeta, com molho, né, de tomate, botava no macarrão. Não gostava que partia o macarrão, né? Não corta o macarrão, filho. Ela sempre falava isso. E algumas sobremesas que eu me lembro também de uma muito característica, que era a sobremesa com sangue de porco, mel, chocolate, chamava sangue doce. E a gente torcia o nariz para comer, mas quando comia adorava, né? E que tinha na casa dela, que ela fazia questão de manter viva, era uma parreira de uva verde, que era, eu acho que era a característica deles lá na Itália e tudo. Isso eu nunca tinha, que é o que me lembra muito, assim, uva verde no Brasil na década de 70, 80 era raríssimo, né? Mas ela preservava dela, adubava e tal, mantinha viva essa uva. Colhia em casa, né? E maste. Comprava pouca coisa, né? Comprava pouco. Era direto e maste, é o porco. Copava maste, todo mês, ali manhava. Tudo em mise, né? Tudo em mise, copava um macho. Copando um macho. Mas não era para manhá-lo tudo um dia. Não. Era como goito, Tirando foram pouca para manhar. Aquela que nós não vende fora do testune. Matava o porco lá e fazia linguiça, meu tio fazia tipo um salaminho que era muito mais gostoso do que esses que a gente come hoje. E além de saudável, né? Então, e a gente participou muito disso lá, né? A gente levantava cedo no dia que tinha essa matança do porco e fazia torresmo, tirava a banha, guardava a carne na gordura, essas coisas todas. E depois a gente ia comendo aquilo, saboreando aquilo, que era uma maravilha, né? E meu tio gostava de criar cabrito. Depois ele mesmo fazia o cabrito. Era uma coisa deliciosa que só comi depois com o Mar Lombardi. Na nossa alimentação, sempre foi muito presente o macarrão, la pasta chuta. A pasta que o Pedro mais gostava era comum, a pasta chuta com sugo de tomate, de pomarola, né? Ele não gostava de muita sofisticação, não. E aí eu aprendi a fazer massa em casa, lógico, porque o peixe morre pela boca, era o meu interesse. Eu fazia um bom macarrão para ele, ele ficava felicíssimo. E a massa de macarrão, que minha tia fazia, né? Eles tinham uma máquina bem rústica, tipo aquela máquina que moe carne. Então tinha diversas trefilas daquelas. Então colocava a massa ali e ia sair no macarrão lá. Então a gente fez e eu tenho essa máquina até hoje. E quando ela fazia a massa, como não tinha para fazer o talharim, o tagliatelle, esses outros tipos de massa, ela enrolava a massa aberta e cortava com a faca. E fazia na grossura que ela queria, né? E eu aprendi com ela isso e eu fiz muito macarrão, mas muito macarrão. Hoje eu não faço muito não, mas tem a minha neta que está fazendo, aprendeu comigo. E para surpresa minha, outro dia ela mandou uma foto que eu fiquei muito satisfeito de ver, porque até então ninguém fazia macarrão. E ela fez e foi lá em casa levar para mim, até chorei de emoção. E o nhoque também faz com batata, minha mãe fazia com mandioca e com inhame. Mas sempre que ela gostou é com a batata do Reno, a batatinha inglesa. E ela mesma plantava aqui. E fazia. Aí o molho, aí a gente faz com tomate, eu gosto de fazer o molho com tomate, bato ele, cozinho, e aí você põe, se gostar do manjericão, um pouquinho de molho de manjericão, de uma folhinha de manjericão, e
E nada de muita coisa, muita ureia, essas coisas nem uso. Só mesmo eu continuei com o tradicional da minha mãe e dos avós. Meu pai fazia o molho em casa e ele guardava o molho no porão lá de casa, com as safras dos anos, que tinha a época do tomate naquela época. Hoje tem tomate o ano inteiro, né? Agora, naquela época, acredito eu que tinha uma época para o tomate mais saboroso para fazer o molho, né? E era um molho muito especial, que ele enterrava no chão, lacrava com lacre, a gente ajudava, ficava cozinhando aquilo 4, 5 horas num tacho de cobre, e a gente comia o macarrão com aquele molho. A mamãe falou que faz, né, o macarrão, que faz em casa, mas ela também faz um molho de macarrão. E isso tem uma carga emocional muito grande com os meus filhos, com Pedro e Mariana. Então ela vira e mexe, né? Ela faz o macarrão, e eu levo para Belo Horizonte aos potes, e quando a gente come, assim, aos sábados ou domingo, os meninos dizem, hoje é o macarrão da nona, mãe? Eu falo, aí não pode ter nada, não pode colocar um pingo d'água, não pode botar queijo, e eles comem, aí vem aquele cheiro, vem o sabor, e traz toda essa história, essa coisa italiana, essa história toda da gente, né? Desse sabor Spinelli. Isso eu acho muito bacana, porque meus meninos falam, mãe, esse macarrão da nona, esse molho da nona, isso é tão gostoso, é tão bom. Eu acho isso muito, muito bacana. Eu não sei cozinhar, espero que a Mirella aprenda e faça. Não, eu já estou de olho na receita do capelete também, porque eu já experimentei, inclusive, vários outros capeletes, mas igual da nona, e eu acho que fica essa coisa realmente da memória afetiva mesmo, né? Não adianta, não vou encontrar um outro capelete que tenha um gosto do Natal. No Natal muito frio na Itália, né? Eles faziam sopa de capelete. Então eu aprendi a fazer o capelete, fazia muito, eu fazia às vezes 600 capeletes, eu ia fazendo, ia congelando, né? Porque vinha também a minha família, os brasileiros, aí todo mundo gosta de capelete, todo mundo queria capelete. E a gente sempre, todo Natal tinha capelete. Até foi um dia, uma noite foi interessante, porque a gente estava comendo capelete, um calor no Brasil de dezembro, né? Aí começou todo mundo a suar de calor. Aí a Mirella assim, que na Itália eles tomam capelete na noite de Natal, eu até entendo, mas a gente aqui no Brasil, nesse sofrimento, eu estou morrendo de calor. Mas até hoje, eu continuo fazendo, ele já morreu há 13 anos, até hoje, todo Natal tem um capelete aqui em casa, já é tradicional da família toda vir para o capelete. Lá em casa se comia arroz branco, macarrão à bolonhesa e tutu, que é maravilhoso, quer dizer, aí juntou, né, África, aí juntou assim, a Europa com o Brasil e juntou os 5 continentes, assim. Então eu acho muito interessante essas apropriações, assim, culturais, né? Agora sim, o prato que a minha avó aprendeu com a sogra dela é um canelone maravilhoso, que ninguém faz mais, sabe? Um canelone fantástico, assim, fantástico, que uma vez que eu vi num restaurante em Roma, que eu vi um molho igual, entendeu? Assim, e é um canelone maravilhoso, e aqueles canelones enormes, não é canelone fininho. Eu lembro que os tabuleiros da minha avó eram desse tamanho, com os canelones de massa caseira, e enormes, assim, e dava um trabalho aquilo para fazer, abrir aquela massa toda, aquele calor e tal, né? Depois preparava a carne, o molho leva vinho, leva várias coisas, entendeu? Assim, então tem muita lembrança, assim, dessa coisa da mesa cheia, da mesa farta. E eles, quando assim a dificuldade era grande, a saudade da Itália era grande, eles reuniam assim aqueles grupos de italianos, cantavam, dançavam, tocavam sanfona, e aquilo ali ajudava assim a esquecer assim a família que ficou do outro lado do Atlântico. Baile era direto, eles faziam baile, e eles eram animados. E dançavam até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e baile de sanfona.
que eles faziam aquelas barracas, tudo de folha de bananeira em volta, para cercar o vento sereno, era barraca de bananeira. Aí era aqueles balaio, aquele jacá de bambu, feito de bambu, cheio de biscoito. Aí era comida, era biscoito, era café. Aí fazia tudo. Quem não gostava de comida era no café. Aí deixava aquelas chaleiras de café em cima do fogão, mas os italianos mesmo era comida. Aí eles batiam palma. A minha avó fala que sempre gostou muito, né, de fazer os bailes, cantava. Talvez ela pegava até as tampas da panela, batia, né? Quando tocando, aquela culi, 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 culá, culi, culi. Aí assim, eu achava o máximo, né? Baile na fazenda, lembra? Cutuba, Entre Alegria. Tudo isso, a música era em 1950, nós hoje tocava. Depois eu casei, tinha 62 anos, nunca mais toquei. Ele ainda toca até hoje. Eu tenho vergonha de falar, mas toca ainda. As músicas que dançavam eram, igual eu falei, a mazuca, swing, valsa mancada. Ah, não, tinha a dança do vovô, a dança italiana, aquela dança de roda que deixava a mão fazendo assim, ó, e levava, depois dar aquela virada, que nem o povo do Rio Grande do Sul. Tinha quadrilha também. Ele é quadrilha também italiana, ele ia falando e ia dançando. Balancei, todo mundo. Vai que tudo, Lechoi, né? E tudo fazendo aquele nome, tudo italiano. Agora aí você tinha que acompanhar as pessoas que estavam dançando na frente. Então aqui em casa era uma casa de festa, era impressionante. Toda a vida foi, minhas filhas estão aí para confirmar o que eu digo. Toda churrasco era aqui em casa, festa era aqui em casa, Ano Novo era aqui em casa, tudo. Carnaval elas faziam aqui em casa, faziam festas e festas homéricas. Foi uma casa assim, ítalo-brasileira, a vida inteira. Muito, muito forte, as duas culturas. As amizades italianas deles aqui também foram muitas. Eu devo destacar a família Cassano, o seu Ítalo e Dona Lina Cassano, que tinha um restaurante. Então, quando ele chegou da Itália, ele não falava italiano, português nos primeiros tempos, ele ia toda noite para o restaurante da Dona Lina para conversar em italiano. E o seu Ítalo adorava cantar canções italianas, ele tinha uma voz linda. Aí eles iam para lá e ele adorava. Eles bebiam vinho, a Dona Lina preparava as comidas italianas. E essa amizade perdurou durante toda a vida dele, muito grande mesmo, sabe? Dona Lina, por sua vez, também fazia festas maravilhosas na casa dela, com cabrito, macarrão, e a gente dançava tarantela. Todo mundo dançava muito tarantela e cantavam-se as músicas todas italianas daquela época, né? Foi uma época muito boa e muito alegre da minha vida e que eu tenho muita saudade. E atrás do restaurante, eles tinham um salão separado, que era onde eles recebiam os amigos, os italianos amigos que iam lá. Nessa época o número não era muito grande, não, mas iam sempre. Recebia o Petrucci, recebia a família da Nora Caputo, com o Setimo Imbrois, né? Que acabaram sendo meus compadres, me chamaram para batizar uma filha. Então a nossa convivência com essa turma italiana era muito grande. E nesse salão eles se reuniam lá nos domingos, o restaurante funcionava na frente e os italianos ficavam lá atrás, com a Dona Lina fazendo cabrito e a pasta asciutta, né? E ela cozinhava muito bem. Então esse movimento lá no restaurante sempre existiu. Sempre foi muita música o tempo inteiro. Eu vejo isso nos meus sobrinhos, eu vejo isso lá em casa, essa coisa da música é muito forte. Meu pai cantava em coral, entendeu? Assim, ele era solista do coral lá do Dom Bosco, né? Então a gente tinha essa vivência musical, assim. A gente cantava muito quando a gente tinha, assim, reunido a Severiana de Rezende, ou que reunia na casa do papai lá Matosinhos. A gente cantava muito. Celestino tinha uma voz muito bonita. O Padre Luiz tinha uma voz bonita. Celestino tinha uma voz maravilhosa. O Zezé também tinha, mas o Celestino era um encanto. Cantava muito bem. A música italiana também sempre foi muito presente na nossa vida, muito forte. As canções daquela época, muito bonitas. Por exemplo, Domenico Modugno, que ele cantava Volare, volare, cantare, ho, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. A parte que a gente gostava, que eu gostava mesmo, é a música popular italiana naquela época, né? Tinha cantores como Carlo Bucci, Beniamino Gigli, Tito Schipa, Mário Lanza.
é o que eu mais lembro, assim. Então, do Benamino Dili, ele tinha uma voz maravilhosa. Eu até hoje escuto as músicas deles, Coro Ingrato, do Carlo Bucci, Carapitina, que eu adorava quando era criança. Eu escuto, lembro, tem dia que eu até choro sozinho. So soffrì, non se può credere, so soffrì tutte disgrazie. Ed è messere, cader sulla santa, ma dica, figlio mio, lasciala stare. Io